Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre design para lançamento. E hoje eu vou mostrar por dentro de uma página de vendas de um lançamento pago. Eu vou mostrar qual foi o meu processo criativo para desenvolver essa página, quais foram as decisões estratégicas que eu tomei no desenvolvimento e também qual foi a última versão dessa página que eu lancei com alguns ajustes que performaram super bem na última semana de vendas desse lançamento. E se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo para se inscrever e não perder nada, nenhum vídeo novo. Então vamos lá. Primeiro, se você não sabe o que é um lançamento pago, o lançamento tradicional você provavelmente já conhece, né? Aquele que o expert ele faz ali uma semana gratuita, ou então 3 dias, ou uma aula só gratuita, e ali no final daquela aula gratuita ele faz o pitch de vendas para vender um curso, ou uma mentoria, qualquer coisa que seja. No lançamento pago não existe essa aula gratuita. Essa aula inicial ela é paga, então costuma ser aí R$ 27, R$ 47, R$ 97, que é justamente para o expert ele conseguir recuperar já naquela aula todo o valor que ele investiu no tráfego. Então isso foi uma resposta do mercado para quando o tráfego começou a ser muito caro, né? O lead começou a ficar muito caro. Então eles vieram com essa estratégia de lançamento pago, que a estrutura é meio que mais ou menos a mesma, né? Você tem ali uma aula e depois no final dessa aula você vai fazer o pitch de vendas do curso, só que para estar nessa aula o lead tem que pagar. Então, o lead pagando, você já recupera todo o dinheiro que você investiu em tráfego e com isso você fica ali no 0 a 0 pelo menos e o que vier é bastante lucro. Bom, então partindo disso, vamos lá para a página de vendas. Então aqui a gente tem a página de vendas do evento pago da doutora Janice Sepúlveda, que se chamou DM1 na prática. E essa página ela foi desenvolvida de acordo com o Key Visual, que foi criado lá no início do planejamento desse lançamento. Em outro vídeo aqui eu mostro esse Key Visual por dentro, mas aqui eu vou mostrar a página, como que ela ficou. Então, vocês podem ver aqui que o destaque ele tá no H1 e na foto da Expert. Então, a gente trouxe uma foto aqui com bastante qualidade e uma foto em movimento também. Então ela tá ali falando, essa foto ela é de um evento presencial, mas ela conseguiu encaixar perfeitamente bem aqui. Tem esse microfone, mas ele não é uma coisa que passa a imagem de que é algo presencial. Então deu para encaixar super bem aqui, mesmo sendo um evento online, ele não faz essa confusão de mensagem. E foi trabalhado também o jogo de luz e sombra, né? Então, aqui na direção da Expert, eu coloquei um pouco mais claro para dar mais dinamicidade, né? Para dar mais movimento aqui para a primeira dobra. E também para esse lado aqui, onde está o H1, para ele ter bastante contraste. Então, o H1 ficou em branco e o fundo ele é bastante escuro, de modo que não vai ter dificuldade nenhuma na leitura aqui. O lead ele abre a página e ele consegue ler bem o que está escrito e ele consegue ver bem a foto da Expert. Sem contar que essa parte azul clara aqui, ela chama um pouco a atenção também, reforçando esse destaque aqui para a foto. Aí, beleza. No botão, eu trouxe. A gente sempre trabalha aqui com as cores azul e verde no botão, que são as cores que geralmente chamam mais atenção e tem mais cliques, existem estudos sobre isso. Mas eu busco nunca trazer um botão batidão, um botão verde, um verde sólido, não. Eu sempre busco trazer algum brilho, alguma animação. Então aqui, por exemplo, ficou essa animação aqui desse verde claro passando, né, desse brilho passando aqui, que é uma coisa que já chama mais atenção e tem uma interação aqui com o usuário, então isso acaba prendendo mais a atenção também. São estratégias super válidas para a gente trazer no design e guiar a atenção do lead, né, dentro da página. Então, beleza. Então, aqui eu diagramei toda a copy dessa parte aqui, coloquei os iconezinhos aqui, que sempre que tiver informações, assim, específicas, é bom colocar ícone, né? Por exemplo, ao invés de só colocar um texto, 17/5, 8:30, ao vivo pelo Zoom, não, eu coloquei ali os iconezinhos, que esses ícones ajudam, mesmo que, assim, no subconsciente, eles ajudam a associar e e facilitam o entendimento, né? Você olha aqui, você já bate o olho e vê, o reloginho, então é horário. Então, por mais que pareça uma coisa, nossa, uma coisa boba, uma coisa simples, não. Isso aqui é semiótica. Então, a pessoa vê isso aqui e ela entende mais rapidamente. E é isso que a gente quer numa página de vendas, né? A gente quer transmitir a mensagem de uma forma super clara e de uma forma objetiva, né? Que destaca ali os pontos que precisam ser destacados e tal. Então, beleza. Aí,
Descendo para a segunda dobra, eu já trouxe um destaque aqui na cor, que contrastou bastante com o fundo escuro de novo, né. Percebam que aqui, essa imagem aqui, ela é uma grande imagem de background, né, e aqui embaixo eu coloco uma opacidade, eu ajusto essa opacidade para ela já vir para a cor de fundo, então fica essa mescla aqui com a página. E aqui, beleza, tem o texto aqui, no fundo também trouxe algumas imagens que são imagens reais, e aqui de novo a gente usa bastante da semiótica, né, das imagens que a gente já tem associadas a certas coisas, então o público aqui é público majoritariamente de médico que lida com diabetes, que lida com insulina, etc. Então a doutora Janice me mandou essas imagens aqui, que fazem super sentido dentro desse universo, são bastante conhecidas, e eu trouxe elas aqui para o fundo. Aqui, de novo, eu dei um destaque bem grande para o H2, e além do destaque estar em tamanho, eu coloquei esse degradê aqui também, de modo que também traz essa ideia de movimento, chama mais atenção. Quando você vê aqui que, pô, aqui tá de uma cor, ali tá de outra, meio que isso chama mais sua atenção, você para ler. Essa imagem aqui, ela foi gerada com IA, então eu gerei essa imagem aqui no GPT, e essa imagem aqui atrás foi uma imagem que a doutora Janice me mandou também, então eu fiz essa manipulação aqui no Photoshop. Peguei a imagem que o GPT tinha me gerado e coloquei isso aqui, de modo que representa bem bastante o que está escrito aqui no texto, né? Essa insegurança do profissional, e aqui meio que, que essa medida de glicose assombrando ele. Então, isso aqui também ficou super interessante. E aí, descendo, a gente tem aqui também, de novo, as texturas, só que mais de leve, para não atrapalhar a quantidade de texto que tem aqui. Como o texto aqui ele é um pouquinho menor, né? Por exemplo, aqui, a, a textura ela estava mais evidente, mas ela não concorreu e nem atrapalhou a leitura aqui do H1, porque o H1 tá bem maior, né? Já aqui, as letras são bem pequenininhas, então essa textura ela teve que estar muito mais suavizada. O jogo de luz e sombra também teve que estar suavizado para dar um certo destaque, né? Aqui a gente consegue ver que tem como se fosse uma vinheta aqui nas bordas, que é o fundo escuro da página toda, mas aqui chama um pouco a atenção, isso também direciona o olhar do lead. Então o lead está vindo aqui, tudo escuro e o centro claro, isso vai chamar a atenção para o lead para ver aqui o centro claro. Aí aqui a mesma coisa, né? O contraste aqui do H2 com o fundo. Aqui eu trouxe ícones também que fazem super sentido para esse ambiente, né? Então são ícones relacionados à diabetes de fato. E eu também coloquei uma certa animaçãozinha neles. Eu sempre trago pequenas animações ao longo aqui da página para ficar mais interativo com o usuário, para ser um tchan. E faz super sentido. Às vezes eu trago uma animação também de brilho. São coisas que chamam a atenção do usuário, né? Às vezes ele passa o mouse aqui sem querer e aí viu uma coisa brilhando, aí ele para ver porque o olhar dele é atraído. Então, beleza. Aí aqui a mesma coisa, né? Eu trouxe um pouco mais da luz e sombra aqui. Aqui já um pouco maior, porque como tem esse grande quadro branco aqui, então eu posso trazer mais luz e sombra que não vai roubar tanto a atenção, porque a atenção já vai estar direcionada para esse quadro aqui que tem mais detalhes sobre a aula. Então a ideia é justamente guiar o olhar do lead para essa parte aqui. E aqui de novo a gente tem o botão. Aí aqui embaixo foi até uma alteração que a gente fez um pouco depois, alguns dias depois que a página começou a rodar, que foi colocar o cronograma de como seria o evento. Então eu fiz essas letras aqui, esses números, perdão. Eu fiz no Illustrator e aí já coloquei dentro da paleta aqui, coloquei esse degradê também para ficar mais harmônico, para ter essa ideia de movimento também. E aí eu salvei em SVG e joguei aqui, então super leve. Aí aqui nessa parte também era uma coisa que a gente queria chamar a atenção para esses bônus, porque por mais que a pessoa tenha visto que tudo que vai ter no DM1 na prática, a gente quer também que ela se atente a esses bônus. E às vezes as pessoas passam um pouco direto, então eu tive um jeito de meio que forçar a pessoa a ver isso aqui, mas também de chamar a atenção da pessoa. E como que foi isso? Foi a rolagem horizontal. Então, a tela trava aqui, ao invés de rolar para baixo, ela rola horizontalmente. E isso chama a atenção do lead, né? E além disso, eu coloquei essa pequena animação aqui também de expandir de aumentar, né? Cada um desses boxes. E aí, quando ela termina aqui, também já tem um texto mais o botão de novo. Então, isso aqui ficou super legal, super interativo, chama a atenção.
quebra a monotonia da página, o que é uma coisa super interessante e necessária em qualquer página de vendas, né? Se você deixa a página monótona, o lead ele vai ficar pulando informações, ele não vai parar para ler a página direito e às vezes ele vai até sair da página. Então a gente tem que sempre trabalhar com essa ideia de não deixar a coisa monótona, de deixar bem interessante a página, bem interativa e também de não pesar. Então todas essas interações aqui, todas essas animações, etc, foram feitas na medida para não pesar essa página. E o resultado foi excelente, tanto que a gente teve um connect rate de 91%, que é um resultado, assim, absurdo. Então, continuando aqui na página, aí de novo, perceba que veio aqui uma animação de entrada, esse título ele sobe um pouquinho aqui, e aí, esse grande respiro também é para a pessoa focar no que está escrito aqui. Então, eu deixei esse grande respiro mais esse alinhamento centralizado dos textos para trazer bastante atenção da pessoa para o centro. Então, a pessoa ela lê aqui meio que na vertical e no final tem o botão de compra aqui de novo. Aí aqui a gente já dá mais uma quebra, né? Já saiu do branco e voltou para o fundo escuro, mas que também tem essa luz aqui. E de novo, essa luz aqui ela tá mais intensa, justamente porque são imagens aqui, são prints. Então, ela não vai roubar a atenção, porque a atenção já está muito mais direcionada para esses prints, porque eles estão em um contraste muito grande com o fundo. Aqui o botão de novo, beleza. E aqui a gente vai para a seção de preço. Na seção de preço, eu não quis trazer o brancão, um blocão branco aqui, porque eu queria que fosse uma coisa um pouco mais refinada, um pouco mais trabalhada. Então, se fosse só um blocão branco aqui, a página, assim, ia chamar a atenção, mas ia ficar meio que uma página batida, né? Porque o branco, na verdade, eu não usei branco aqui, eu usei um off-white, mas de qualquer forma, esse off-white, ele é um pouco simples, digamos assim. Então, eu trouxe aqui esse formato de box, que é o mesmo formato que está sendo usado aqui nas texturas, e eu trouxe um degradê diferente, eu trouxe um degradê claro. Se você reparar aqui começa um pouco mais escuro, aqui um pouco mais claro, mas ainda assim tá com bastante contraste do fundo, e também tem o contraste com a cor branca. Então, foi um contraste de 3 cores aqui. E aí, beleza. Aí aqui de novo a gente reforça o que a pessoa vai receber no evento, com ícones de check. Olha, você vai receber isso, check, check, check. Esse check ele pode parecer um pouco batido, mas é aquela ideia da semiótica, né? Check a gente associa a uma coisa positiva, a gente associa a uma coisa legal, uma coisa concluída. Então, eu poderia trazer aqui eventos, por exemplo, de um play, protocolo, aí um desenho de uma pastinha, de um papel, algo do tipo. Mas eu achei que fazia mais sentido trazer esse check para a pessoa, para ser exatamente um checklist também, né? Para ter aquela ideia de um checklist de coisas concluídas, de coisa positiva. Então trazer essa imagem, essa ideia para cá. E aí, logo abaixo, a gente traz uma citação, né? Que também quis chamar bastante atenção, e que ela é uma citação um pouco provocativa, então ela coube exatamente aqui, logo abaixo de quando a pessoa viu o preço, né? Ó, beleza, a pessoa viu o preço, e agora ela tá vendo meio que essa provocação aqui. E aí a gente vem para quem é a professora doutora Janice Sepúlveda. E aqui essa imagem é daquele evento, né? Então essa aqui uma outra imagem que também casa super, né? Até a paleta de cores da roupa dela aqui nessa imagem casa super com a página. E aqui eu quis trazer essa imagem que justamente mostra mais pessoas aqui, mas que ainda assim não dá a impressão de que isso aqui é um evento ao vivo. Mesmo porque essa imagem, ela tá vindo depois que a pessoa já leu toda a página. Então, ali em toda a página a gente tá falando evento online, é no Zoom, dia tal, tal horário, beleza. Quando ela chegou aqui e viu essa imagem de ela fazendo um evento presencial, o lead ele não vai ter essa sensação, essa confusão de, nossa, mas será que é presencial ou será que é online? Porque ele já foi reforçado na página inteira de que é um evento online. Então, o lead ele chega aqui e ele entende que isso aqui é só uma foto que mostra quem é a doutora Janice. E eu quis trazer essa foto também justamente para mostrar que ela é uma autoridade. Isso aqui reforça a autoridade. Tem pessoas, várias pessoas ali, dezenas de pessoas paradas escutando o que ela está falando. Então, isso reforça bastante a autoridade dela. Então, eu trouxe essa foto aqui justamente para isso.
Seria muito diferente, por exemplo, se eu tivesse colocado essa foto lá em cima. Se eu tivesse colocado essa foto aqui na primeira dobra, passaria a ideia de que é um evento presencial. Ela lá segurando o microfone, várias pessoas assistindo e tal. Mas trazer ela aqui não passa essa ideia. E aqui, de novo, a gente tem uma outra citação, e aí eu trouxe essa imagem, que é uma imagem bem forte, né? Que ela fala muito, ela diz muito. Então, essa imagem dela mostrando ali, acho que é uma caneta de insulina. Então, essa imagem é uma imagem bem forte, bem poderosa e combina bastante com essa citação aqui. E por fim, a gente tem o FAQ aqui também, e aí, esse FAQ, eu gosto bastante de usar essas linhas que começam grossas e terminam finas, né? Na verdade, começa com preenchimento 100, depois vai com opacidade 0. E porque acaba trazendo essa ideia de movimento, né? Deixa mais interessante esse FAQ aqui. Então é isso, essa foi a página inicial que a gente usou. E essa página, assim, deu super certo. Como eu falei, o carregamento dela ficou excelente. A gente teve um connect rate de 91%, o que é uma porcentagem, assim, excelente para qualquer lançamento, para qualquer página de vendas. E se você não sabe o que é Connect Rate, é a taxa de pessoas que clicam no criativo e chegam até a página de destino. Porque às vezes tem uma quantidade de pessoas aí que se perdem. Ou elas saem da página, ou se a página demora muito a carregar, elas acabam saindo, desistindo de ver. Então é super interessante e é necessário ter um Connect Rate alto para ter uma boa performance no lançamento. E agora eu vou mostrar também algumas edições que eu fiz na última semana de captação para aumentar ainda mais o número de inscritos e converter mais leads de fato para o lançamento pago. Então, essa aqui é a página. A primeira coisa você provavelmente já reparou, que é justamente isso aqui. Quando você sai da página, ele fica piscando, últimas vagas, faça sua inscrição. Quando você tá na página, ele fica aparecendo o nome normal. Se você sai da página, aí ele fica aparecendo essas mensagens ali. Então, vamos vir aqui para a página. O primeiro ponto que eu quis colocar já bem na primeira dobra foi esse carrossel animado aqui, de últimas vagas, faça sua inscrição. Então, eu trouxe a cor vermelha aqui, todo mundo sabe, passa esse senso de urgência, mas eu também trouxe essa animação para chamar a atenção do lead. Então, você olhou aqui para a primeira dobra, isso aqui já vai estar chamando sua atenção, já vai dar um senso de urgência. Aí pra cá, eu alterei aqui também. Na primeira copy que me mandaram, tava com bastante texto em negrito aqui. E depois a gente chegou à conclusão de que todos esses textos em negrito, vou até mostrar aqui para comparar. Todos esses textos aqui em negrito tava tudo chamando atenção, então acabava que nada destacava. Então, eu reduzi o que estava em negrito aqui e coloquei apenas 2 trechos em negritos, que aí a pessoa ela consegue realmente guiar o olhar dela para aqueles pontos específicos. E aí, aqui trouxe um outro ponto interessante também, que é essa mudança da cor de fundo. Então, o lead tá rolando aqui e, de repente, isso aqui tudo muda de cor. E isso é muito interessante pelos mesmos motivos que eu falei, né? Quebrar a monotonia, trazer um pouco de interação com a página. Então, você sobe, aí você desce, tudo trocou de cor. E aí, quando você desce de novo, trocou de cor de novo. Então, essas coisas são muito interessantes da gente trazer para a página de vendas para conquistar o lead, para cativar o lead, para deixar o lead interessado no que ele está lendo. Então, são elementos que são estratégicos para a conversão de uma página de vendas. E aqui, uma outra alteração também foi que nas análises de mapa de calor, eu identifiquei que o pessoal estava gastando muita atenção aqui. O pessoal estava passando muito tempo aqui nessa parte. E o pessoal estava passando pouco tempo na parte de depoimento, sendo que depoimento, prova social, é uma coisa que é fundamental para a gente confiar, para o lead confiar no produto que ele está comprando. Então, essa seção aqui, que eu vou mostrar aqui na outra página, que ela estava lá embaixo antes do preço, eu trouxe ela logo aqui para baixo. Então, essa parte aqui, que é uma parte que o pessoal tava parando bastante para ler, eu já trouxe logo abaixo esses depoimentos. Isso aqui foi uma coisa super positiva também, porque isso coloca esses depoimentos em um lugar de mais visibilidade, né? Porque as pessoas que estão gastando tanto tempo aqui lendo, elas vão naturalmente descer e logo em seguida já vai ter isso aqui. Porque às vezes o comportamento do usuário em uma página é de tipo, leu ali uma, duas sessões, já rola tudo para baixo para ler o preço. Então acabava que muita gente pulava, né, esses depoimentos. E então eu trouxe ele para cá para já ficar logo em seguida de uma sessão que estava tendo muito acesso.
E aqui manteve a mesma coisa e tal. Aqui também, tudo a mesma coisa. Então, para você ver que esses ajustes, esses 3 principais ajustes, né, na verdade foram 4 principais ajustes. Então, colocar esse carrossel vermelho aqui, ajustar os negritos, colocar a barra fixa, essa mudança de cor de fundo e os depoimentos foram coisas que fizeram super diferença e que em um dia testando a página a gente já teve um aumento no número de conversões muito grande. Então essas alterações foram muito significativas para a conversão do evento e são alterações estratégicas. E é isso que mais importa quando você está fazendo uma página de vendas. Não é simplesmente, vamos colocar uma fonte bonita, vamos colocar um efeito, uma animação. Não, essas coisas elas têm que ser feitas com uma estratégia por trás, elas têm que ser feitas com um objetivo. Não é simplesmente colocar, encher a página de animações, até porque isso provavelmente vai pesar a página. Então essas animações, elas têm que ser feitas na medida certa, elas têm que ser feitas do jeito certo, que não pesa a página. E, além disso, existem outras alterações no layout que a gente pode fazer e que vai trazer resultado para a página. E aí, são coisas também que você, enquanto designer de um lançamento, enquanto designer de uma página de vendas, você deve propor, você deve ser proativo. Então, se você está vendo que a página de vendas ela não está convertendo muito bem, que está ali meio patinando, faz algumas alterações, manda para o seu cliente e fala, olha, fiz essas alterações aqui, a gente pode testar isso no tráfego e tal, porque isso é tudo muito válido. Existem sim coisas que a gente faz e que mudam muito o resultado. O processo de compra das pessoas, ele é muito diferente. Então, às vezes, uma página que pra gente funcionaria super bem, geralmente, o designer, ele desenvolve a página um pouco com a visão de mundo dele, né? Um pouco com a experiência dele. Então, uma página que você desenvolve ali, que para você converteria bem, que se você fosse o lead comprando ali, você compraria o produto, talvez aquela página não seja interessante para aquele público ou para determinados tipos de pessoa e vale a pena testar. E principalmente um lançamento pago, tem que testar muita coisa. Para vocês terem uma ideia, desse lançamento aqui, que a fase de captação foi 21 dias, a gente testou 9 páginas diferentes e algumas dezenas de criativos. Então, tudo isso a gente tem que testar mesmo, tem que ir testando copy, tem que ir testando algumas estratégias, mudanças de layout e ter ferramentas que te ajudem nisso, né? Então, por exemplo, o gestor de tráfego ele pode organizar um painel, um dashboard com todas as principais informações, qual criativo está convertendo melhor, qual página está convertendo melhor, qual tipo de público está convertendo melhor. Então, com tudo isso, você pega todas essas informações e traz para o design. Você olha para aquilo, para todas essas informações que você tá sabendo ali da página, da conversão e tudo mais, e pensa, olha, o que que eu posso mudar? O que que eu posso fazer de diferente? O mapa de calor também é uma coisa excelente para você acompanhar todos os dias. Você vai vendo ali como que tá o comportamento desse público, como que eles estão interagindo com a página, quais seções da página estão chamando mais atenção, e isso vai refletir em mudanças tanto no design quanto em mudanças na copy. Então, se você está vendo nossa, 90% dos leads estão parando muito nessa seção aqui, então você vai fazer algumas alterações ali naquela seção. O copywriter também pode fazer algumas alterações ali para maximizar as conversões. Então, seja proativo, proponha mudanças que realmente façam sentido na página, que aumentem a conversão. Não é mudanças aleatórias, são mudanças realmente estratégicas. E com o tempo também você vai entendendo melhor o que funciona numa página, o que funciona em outra, e trazendo estratégias para ir refinando cada vez mais o seu trabalho, né? Lançando cada vez mais páginas já estratégicas, já alinhadas, mas não tenha medo de testar também, beleza? E se você quer saber mais sobre design para lançamento, não esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo.